Oi, sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. Hoje a gente vai conversar sobre um tipo de dor que muitos de vocês sentem, mas poucos sabem nomear, que é o luto migratório. Quantas vezes você já se sentiu estranho no país onde você está e ao mesmo tempo deslocado do país de onde você veio? E, gente, quando a gente faz esse processo, de mudança de país, a gente sente uma perda, a gente vive um luto a cada dia, sabe? Aos pouquinhos. E existem 7 tipos de luto. Mas antes da gente falar sobre esses 7 tipos, vamos tentar entender o que seria esse luto migratório. E eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho essa sensação de que quando a pessoa ela muda de país, ela passa por um momento em que você acha, nossa, essa pessoa, eu acho que ela tá com depressão. Não sei se vocês já se pegaram fazendo isso, né? E na verdade não é depressão, é um processo natural chamado luto migratório. Existe um psiquiatra, gente, chamado Joseba Achotegui. Ele é um espanhol. Ele que nomeou, caracterizou o luto migratório, e ele também fala sobre a síndrome de Ulisses, que é a síndrome do imigrante. Ele estudou, os impactos emocionais, dessa mudança, que essa mudança causa na vida do imigrante. Então vamos tentar entender o que é o luto migratório. O luto migratório faz parte da experiência migratória. É natural, é normal você passar por ele porque ele faz parte desse processo de adaptação. Se ele for bem elaborado, gente, ele vira resiliência, vira uma identidade enriquecida e vira também crescimento. Ele também é definido como múltiplo e parcial, porque ele não é referente a apenas uma perda. Como eu falei, existem 7 tipos de perda quando você faz esse processo migratório. E quais são esses 7 tipos de perda, Quais são esses 7 tipos de luto que a pessoa vive? Lembrando, gente, que esses lutos, eles podem ser contínuos, porque você pode rever a sua família, Você pode ter contato, com a sua terra natal. Então, quando você volta, você pode sentir novamente, alguns sintomas. Então, por isso que ele é parcial, tá? E quando fala que é múltiplo, porque você pode sentir todos esses tipos de luto. Não existe uma forma linear, tá, de sentir esse luto. Então, ele funciona como se fosse ondas mesmo. Ele também é definido como um luto múltiplo e parcial, tá? Porque ele não se refere apenas a uma perda. Na verdade, são 7 perdas. E você pode sentir, gente, vários desses lutos. Não existe assim, primeiro você sente um, depois o outro. Não, você pode sentir, todos esses tipos de luto. Então, por isso que ele é múltiplo, Você pode rever a sua família, o que pode dar uma amenizada nesse luto. Mas quando você volta, para esse país que você escolheu morar, você pode sentir novamente, tá? E quais são esses 7 lutos? Vamos lá. Perda da família, perda de pertencimento, perda de status social, cultura, idioma, raiz, a sua terra e segurança física, E aí, só dando uma aberturinha aqui rapidinho, quando a gente fala de segurança física, você fala, poxa, mas eu mudei de país porque um dos motivos, foi exatamente eu ter segurança. Como que eu não tenho segurança, Como assim? Porque assim, gente, quando você faz essa mudança de país, você renasce, Então você fica meio que em estado de alerta um pouco, porque você não conhece muito bem aquele local, você não sabe até que ponto você pode confiar em determinadas pessoas, em determinados ambientes. Então você ainda está naquele processo de ambientação, E também existe um outro fator, a questão da documentação. Então, se você está ilegal nesse país, se você não tem documento, você também vive um estado de alerta por medo, da deportação, de ser pego. Então, aí entra, nessa questão da segurança. E quando a gente fala sobre perda da família, a gente fala sobre esse distanciamento. Quando a gente fala sobre o idioma, você tem conexão nenhuma com aquele idioma novo. Então,
é difícil, né, você manter um contato, você conversar, você interagir, é tudo muito novo, né, escutar aquilo ali, entender. Quando a gente fala da cultura, a gente fala sobre valores, né, então o valor daqui é diferente do valor da minha terra natal, né? Quando a gente fala sobre a terra, né, a gente fala sobre essa questão de raiz, de cheiro, de clima, de sabor. Quando a gente fala sobre status social, a gente fala sobre profissão, né? Então, poxa, lá no Brasil eu tinha minha profissão, eu tinha meu diploma, e aqui eu tô aqui fascinando, né? Então, quem sou eu? Quando a gente fala sobre grupo de pertencimento, né, de se sentir pertencente àquele lugar, sabe, de conexão mesmo, de, nossa, isso aqui tem a ver comigo, né? No Brasil a gente tem isso muito forte, né? Porque o grupo de pertencimento ali é a nossa família, nossos amigos, o local que a gente frequenta, né? São pensamentos iguais, né? Essência. E quando a gente muda de país, a gente perde um pouco isso, né? Eu não pertenço a esse lugar. Eu estou aqui, eu me identifico, né, com algumas questões, mas ao mesmo tempo eu não sou daqui, né? Meu local não é aqui. Minha essência não é daqui. As minhas raízes não são daqui. E aí você me pergunta, né? Tá, mas como que esse luto desenvolve? Como a gente desenvolve esse luto migratório, né? O que acontece que faz com que a gente entra nesse processo de luto? E aí, né, os passos são mais ou menos esse. Primeiro acontece um choque cultural, né? Você faz essa mudança ao mesmo tempo que existe um entusiasmo muito grande, vem também um medo, uma insegurança, porque você não sabe como vai ser, né? Você se sente um pouco insegura, como eu falei, naquele lugar, você tá conhecendo ainda, né? Dando pequenos passos. Então, você tem ainda um choque, né? Você, ao mesmo tempo que você tá muito entusiasmado, vem aquele choque cultural, porque tudo é muito diferente, né? Então, você vem também a questão do medo, da insegurança, não sei como vai ser, não sei, né, como que funciona, não sei chegar no mercado, não sei entender muito bem o que eles falam, mas, né? Vamos ver o que vai dar. Então, primeiro, gente, de tudo é o choque cultural. Depois vem a nostalgia, a saudade intensa. E aí vem aquele desejo, né, de estar perto do que foi deixado para trás. Porque não é só a família que você deixou para trás. Uma parte de você também ficou lá atrás. E quando a gente fala sobre luto migratório, a gente fala muito sobre a questão de identidade. Vocês lembram que eu falei no começo que se ele for bem elaborado, ele vira, né, uma identidade enriquecida, ele vira crescimento, porque ele mexe muito, gente, com a nossa identidade. A gente cresceu num determinado nível, não sei se a palavra certa seria nível, mas a gente cresceu com determinados valores, determinadas crenças, né, que são culturais. Então, quando a gente se depara num novo país, a gente começa a questionar os nossos próprios valores, as nossas próprias crenças. E aí, quando a gente se depara com uma realidade completamente diferente daquilo que você idealizou, né? Vem a questão da idealização do país. Então, você imaginava tudo de um jeito e quando você tá ali vivendo, você vê que não é tão fácil assim. Às vezes a realidade é diferente daquilo que a gente idealizou. E aí entra a frustração e aí você pensa, fala, caraca, eu tinha uma vida maravilhosa lá no meu país e tô aqui nessa situação, vivendo tal tipo de coisa, né? Então, assim, você começa a ver o seu passado como se ele fosse maravilhoso, incrível, e o que você está vivendo agora é como se fosse assim, algo terrível, sabe? E aí, com isso, vem a crise de identidade, como eu falei, né? Então, a gente começa a questionar os nossos valores, questionar as nossas crenças, aonde a gente pertence, porque você se sente vivendo entre dois mundos. Eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Sobre viver entre dois mundos, quais são as vantagens, né? Assim, a coisa boa, né, de viver entre dois mundos, porque a sensação realmente é essa. E depois, né, da adaptação, dessa pequena adaptação, a gente entra realmente na integração,
que é, se você, né, elabora bem esse luto, você consegue entrar nesse processo de integração, onde você vive bem entre essas duas culturas, onde você tira, né, uma experiência enriquecida de estar no novo país. Lembrando, gente, que esse processo é só como se... tô explicando para vocês assim, como funciona mais ou menos, né, essa questão desse processo, né, de como o luto ele vem sendo desenvolvendo, né, na gente quando a gente faz esse processo migratório. Mas não existe etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Não, e o luto mesmo, como eu falei, você pode ter o luto do status, o luto do pertencimento, mas não ter, por exemplo, o luto da sua perda da sua família, porque você não se dá muito bem com a sua família, então para você é algo que, né, é até melhor, né? Muitas pessoas acabam até, inclusive, usando esse processo migratório para fugir, né? Fugir da família, eu falo, para, né, distanciar mesmo. Então, assim, você pode viver os 7 lutos, você pode viver 5 dos 7, sabe? Não existe algo rígido, programado, sabe? Até porque cada um tem essa experiência de uma forma. Mas o que eu quero deixar claro, gente, que o luto, ele faz parte desse processo de adaptação. Então você passa por esse luto. É normal você passar por esse luto. É normal você sentir essa dor que você sente. O que não pode é você querer negligenciar a sua dor. Sabe, muitas vezes por pensar, poxa, eu moro num outro país, eu tô tendo uma outra condição, uma outra realidade. Eu não posso sentir essa dor que eu tô sentindo. Por que não, gente? É uma mudança muito abrupta, eu falo isso, né, em quase todos os vídeos, mas porque realmente é tudo muito novo, né, como eu falei, é medo, insegurança, existem muitas coisas, né, existe todo um impacto emocional ao redor, né, em volta dessa mudança migratória. Então, você precisa validar a sua dor. Então, estou com dificuldade em me adaptar. Acontece, gente, sabe? Não é algo que você precisa se culpar e se punir por causa disso. Claro que não, faz parte exatamente do processo de adaptação. O choque cultural é algo normal, gente, que acontece. Todos sentem o choque cultural. E aí vai uma dica para você lidar com esse processo, né? Para tentar elaborar isso de uma forma saudável e construtiva para você. Crie rituais e hábitos que sejam saudáveis para você e que gerem esse sentimento de pertencimento. Muitas pessoas, inclusive, né, acabam frequentando igrejas, né, seja de qualquer religião, porque ali você realmente se sente acolhido e você tem um valor de crença, né, e de valor também ali de normas que você se assemelha. As pessoas ali, elas compartilham dos mesmos valores, as mesmas crenças. Então é uma forma de você se sentir pertencente, né, de uma certa forma. Também, gente, ter momentos, né, de meditação, ter momentos para você olhar para essa dor, tá? Então você, né, ter momentos para você refletir sobre a sua dor, se permitir sentir, né, para você elaborar tudo isso que você está vivendo. Uma outra coisa também interessante é você, uma vez na semana, cozinhar algo voltado, né, para a nossa cultura. Então, fazer um arroz com feijão, né, vá ao mercado brasileiro, compre algo, né, que você tente buscar ali o sabor de casa, né, porque quando a gente fala sobre, foi até um vídeo que eu falei aqui sobre a questão do café, né, quando a gente encontra um café de uma marca brasileira, né, um pão de queijo de uma marca brasileira. O pão de queijo ele já é emblemático, né? Já é Brasil. Só falar pão de queijo, independente da marca, já é algo que é Brasil. E aí, assim, para você sentir mesmo, porque a gente sente. Quando você experimenta algo que é relacionado ao Brasil, não é só o sabor daquilo, sabe? Que tá fazendo falta na sua vida e que você sente na hora. Vem toda a questão afetiva também, sabe? Então vem a lembrança, né, de casa, da família, um churrasco no domingo, né? Então vem aquela sensação de casa mesmo, de nossa, é cheiro de casa, né? É cheiro da sua essência, é sabor da sua origem, né? Então tem toda uma questão afetiva também por trás disso, que é algo que faz bem para a alma. Quem você foi e o que você está vivendo agora faz parte da construção
de quem você é e de quem você vai se tornar. Então, gente, se você tá com dificuldade de se adaptar, se você tá vivendo esse processo, né, do luto migratório, busque ajuda. A psicologia intercultural existe para isso. Eu sou uma psicóloga intercultural, então pode me chamar, me chama nas redes sociais. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu também tenho um e-book sobre luto migratório para quem quer saber mais, quer aprofundar mais. Vou deixar o link também aqui na descrição, tá? Então busquem ajuda. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário e dê o seu joinha. Até o próximo episódio.